campeões, somos orgulho do esporte nacional. A gente precisa entender o contexto do futebol brasileiro nos anos de 1930. Né? Foi uma década muito tumultuada. Tá? A gente pega, por exemplo, a seleção brasileira. Na Copa de 30 no Uruguai, na primeira delas, foi com um time incompleto. Por quê? Porque a gente tinha uma guerra entre paulistas e cariocas. Então o bairrismo impediu que a seleção brasileira fosse completa ao Mundial do Uruguai. Depois, em 34, na Itália, aí já era a questão do profissionalismo, que tinha sido adotado em 1933, tá? E isso atrapalhou a formação da seleção brasileira para a Copa de 34 na Itália, porque alguns clubes eram filiados à CBD e outros clubes eram filiados à FBF, que era a federação que era a profissional. E é a FBF que organiza em 1937 esse torneio dos campeões, o primeiro campeonato brasileiro, e ele é organizado em 1937 entre clubes, por quê? A gente tinha o Campeonato Brasileiro de Seleções. Ele começa a ser organizado pela CBD no início da década de 20, na década anterior. Tá? E ele vem de forma regular. Deixou de ter uma ou duas edições ali no início dos anos 30, mas em 37 a CBD não tinha condições de organizar esse Campeonato Brasileiro de Seleções e aí, no lugar dele, a FBF organiza o quê? O Campeonato Brasileiro de Clubes. Seria o quê? O Torneio dos Campeões. E aí ela pega os campeões de estados, essa história de que é um torneio do Sudeste. A divisão geográfica do Brasil, lá no final dos anos 30, era diferente da atual, não é essa divisão geográfica que a gente tinha. São Paulo não fazia parte da mesma região que Minas Gerais, que integrava uma região que tinha a Bahia, por exemplo, era uma divisão geográfica diferente. Tá? Essa divisão geográfica atual, ela não cabe. Eu acho que o ponto principal dessa história é que o Torneio dos Campeões de 37, ele foi organizado como uma sequência do Campeonato Brasileiro de Seleções. Ao invés de jogarem as seleções estaduais, jogaram os campeões de cada estado. Tá? Então, foi organizado por uma entidade oficial, que é a FBF, logo depois ela tem uma fusão com a CBD, que era quem organizava a seleção brasileira e quem começou com o Campeonato Brasileiro de Seleções. Então eu acho o seguinte, a partir do momento que se cria um cenário de unificação, se precisa unificar tudo o que representa a competição nacional. Você não pode abrir mão do torneio dos campeões, que foi uma competição oficial, nacional, organizada por uma entidade que regia o futebol brasileiro na época. A gente precisa pegar o contexto histórico para entender por que de repente, por que não teve sequência? Pelo aspecto da pacificação do futebol brasileiro, aí da reunião da CBD com a FBF, e aí de todos os clubes cedendo jogadores para a seleção, aí a competição não teve a continuidade, aí tem a pressão de Rio-São Paulo, para o torneio Rio-São Paulo, que é o Roberto Gomes Pedrosa, passa a ter uma relevância, entendeu? Então, é isso. Em 1937, o que a gente teve organizado pela FBF foi um campeonato brasileiro de clubes. E o Galo campeão? E o Atlético campeão, batendo o Fluminense, que era o seu principal rival.